A palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Serviço Nacional de Saúde transformou a sociedade. Os cuidados de saúde passaram a estar acessíveis a todos e não só a quem os pudesse pagar. A saúde passou a ser um direito e não um privilégio. Os indicadores de saúde melhoraram exponencialmente. E ainda assim, houve sempre quem tenha combatido o Serviço Nacional de Saúde, o PSD e o CDS. PSD e CDS que votaram contra a sua criação em 1979, PSD e CDS que em 1982, à socapa, num decreto-lei sobre administrações regionais de saúde, tentaram revogar quase toda a lei do SNS, PSD que, com o apoio do CDS, criou em 1990 uma lei de bases que transformou a saúde num negócio e o orçamento do SNS na forma de financiamento de privados. A lei de 1990 é uma lei infame e tem de ser revogada. É uma lei que obriga o Estado a depauperar o Serviço Nacional de Saúde para alimentar os privados. É a lei que abriu a porta às parcerias público-privadas que nos custam 500 milhões de euros por ano. É a lei que faz com que 1.200 milhões de euros do orçamento do SNS vá para convencionados e outros subcontratos. Quando nos disserem que faltam profissionais no SNS, lembremos que a lei do PSD e do CDS diz que o Estado deve facilitar a mobilidade de profissionais para os privados. Quando nos disserem que falta capacidade de internamento no SNS, lembremos que a lei do PSD e do CDS diz que o Estado deve apoiar o privado, reservando-lhe uma cota de camas. Quando nos disserem que faltam recursos, lembremos que a lei do PSD e do CDS, ao querer promover o privado a toda a força, drenou os recursos públicos. 4 em cada 10 euros não fica no SNS. E isso sim é insustentável. É uma lei infame e que felizmente tem os dias contados. PSD e CDS trazem a debate projetos que são mais do mesmo. Realmente há coisas que não mudam. Quando a direita fala de saúde, pensa demais em clientelas e acionistas e de menos em utentes e cidadãos. São propostas que não servem aos utentes nem ao país. Dizia o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite que não quer uma lei da foice e do martelo. Nós sabemos, o PSD e o CDS querem uma lei da Luz Saúde e do Grupo Melo. E isso é que está a destruir o país e o Serviço Nacional de Saúde. Nós temos que discutir as formas de reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E isso faz-se com separação clara entre público e privado. Pondo fim à sangria de recursos. Faz-se com a gestão integralmente pública de todas as unidades do SNS. Faz-se deixando claro que a relação do privado com o público é de complementariedade e existirá apenas enquanto o SNS não adquirir a resposta em falta. O futuro do Serviço Nacional de Saúde passa pelo restabelecimento das carreiras, para fixar mais profissionais e pela promoção da exclusividade. Passa por um sistema que não permita copagamentos mascarados de taxas moderadoras. E é aqui que o PS e o Governo têm de ser claros. Sobre a gestão do SNS, deve ser integralmente pública, sem frinchas nem alçapões para novas PPP. Está o Governo disponível a garantir este princípio? Sobre a relação público-privada, deve ser de complementaridade, onde os privados são suplementares à ação do público. Está o Governo disponível a clarificar a relação entre setores? Sobre taxas moderadoras, elas não podem ser uma barreira nem servir de copagamentos. Estão o Governo e o PS disponíveis a alterar este aspecto? É preciso recuperar carreiras que foram destruídas, garantir o vínculo como funcionário público e a dedicação plena e exclusiva. Estão o Governo e o PS disponíveis a robustecer estes aspectos? No momento em que discutimos o futuro do SNS, exige-se clareza nos aspectos que são fundamentais. E é por isso, com clareza, que o Bloco de Esquerda diz: se houver disponibilidade para a negociação e convergência nestes aspectos, não faltará futuro ao Serviço Nacional de Saúde. Se houver disponibilidade e convergência nesses aspectos, não faltaremos a esta exigência.
Construir uma nova lei de bases que reforce o SNS. ultrapassou o seu tempo, Sr. Termino, Sr. Deputado. Presidente. Construir uma nova lei de bases que reforce o SNS, que reforce os direitos dos utentes, que faça o país mais justo. Uma lei de bases que faça novamente da saúde um direito e não um privilégio, muito menos um negócio. Muito obrigado.